Tendo presente que nas expressões de agradecimento o ato nuclear pode incluir alguns elementos opcionais que enfatizam a força ilocutória do ato de fala e que influenciam o nível de cortesia, tentaremos mostrar a importância de diferentes estratégias linguísticas, nomeadamente os intensificadores atenuadores, quer internos, quer externos, que surgem comumente associados, ou obrigadíssima, tenho certeza que não vai precisar, muito obrigada, fez-me um enorme favor, que são externos. No ato de agradecimento, o locutor expressa a sua gratidão ou reconhecimento por alguma ação realizada pelo interlocutor, no sentido de beneficiar o emissor. Variando o grau e a registro, encontramos expressões como obrigado, muitíssimo obrigado, nem sei como agradecer. No registro escrito podemos usar com os mais sinceros agradecimentos, profundamente grato, antecipadamente grato. Encontramos com frequência formulações indiretas. Não o teria conseguido sem a sua ajuda, fez-me um enorme favor, bem-haja, Deus lhe pague, obrigadinha. Segundo Everett, o ato de agradecer é um ato expressivo reativo cuja realização fica determinada por um ato previamente efetuado pelo interlocutor. O efeito deste ato, que pode ser verbal ou não verbal, redunda em benefício do emissor que diz obrigado. O ato de agradecimento é um ato expressivo reativo, pois tenta restabelecer o balanço desequilibrado das relações interacionais entre o emissor e o destinatário. Pode também surgir sendo formulado diretamente através de formas mais convencionais, quer através de formulações indiretas. Queria agradecer-te, gostava de expressar a minha gratidão. Ou formulações indiretas, apresentam-se com formulações menos convencionais, sem a formulação do ato de agradecimento, podendo expressar-se através de uma asserção focalizando o beneficiário do presente ou então uma asserção focalizando o agradecido. Tive o maior gosto em esclarecê-lo, foi um prazer perceber a evolução positiva desde a última avaliação. Outros exemplos do corpus: gostaríamos de agradecer o esforço do Sr. Coordenador e do professor que nos estimulou a reler bibliografia complementar. Eu gostaria de expressar a minha gratidão em comprovar que fiquei esclarecido. Permita-me, antes de mais, agradecer-lhe a generosidade dos comentários que teceu, afinal, acerca do meu trabalho final. Felicito-o pelo projeto apresentado, que revela já a sua maturidade científica. Creio que conseguiu interiorizar os objetivos e por isso o encoraja a prosseguir. Os exemplos que o professor deu, retirados do nosso cotidiano, foram uma ajuda preciosa para compreender aquelas complicadas definições. Ótimo trabalho de recolha, apreciei a originalidade que conseguiu evidenciar. Portanto, aqui relativamente aos aproximadores, podemos destacar o provavelmente, o possivelmente, o aparentemente. O seu trabalho poderia incluir um estudo de contrastivos, verbos modais na forma condicional, como aqui o poderia, o deveria. Estas diferenças poderiam ser úteis para perceber a evolução diacrónica. Podemos também encontrar impessoalização. Os resultados sugerem, as observações comprovam, alguns autores creem. Também podemos encontrar o uso de nós, inclusivo em nossa opinião, queremos em nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Também intensificadores da emotividade, extremamente importante, particular importância. Expressões epistémicas que projetam incerteza. Parece evidente que um dos problemas de mais difícil abordagem, no fim da análise, provavelmente a maior resistência aos inquéritos. E agora as considerações finais. Nos fóruns universitários, os estudantes e os professores usam recorrentemente atos expressivos onde a delicadeza é relevante, assinalando a solidariedade, o poder, a distância, a convivialidade. Esses atos são usados indistintamente entre todos, não transparecendo a hierarquia que preside a estrutura de docência universitária. Neste domínio das interações verbais em fórum universitário, a delicadeza presente nos atos discursivos analisados espelha as relações harmoniosas que é possível tecer com os outros, mesmo fisicamente distantes. Os atos de agradecimento e de pedido de desculpas revelam-se cruciais. Isabel Maria Duarte, da Faculdade de Letras do Porto. Quanto à professora Aldina Marques, Maria Aldina Marques, da Universidade do Minho, em Braga, é no norte, bem lá no norte de Portugal, enfim, o Porto também é no norte de Portugal. Ela é professora na Universidade do Minho e é especialista em análise de discurso. Fez uma tese
sobre o discurso parlamentar português. E é uma grande especialista, é a especialista de referência em Portugal para os estudos os estudos do discurso político. E então, desculpem, é esse trabalho que a professora Isabel Margarida Duarte nos vai agora apresentar. Muito obrigada, e é uma alegria para mim estarmos aqui reunidos, também com a presença do professor Arnaldo Saraiva, que também vem da Faculdade de Letras do Porto e que também faz parte aqui desta casa, desta Universidade Federal da Paraíba, em certa medida. E então, Isabel Margarida, por favor. Bom dia, muito obrigada à professora Maria Helena Carreira pela apresentação e também por nos ter desafiado para estarmos aqui, e também à professora Fátima Batista e à Universidade Federal da Paraíba. O objetivo deste trabalho é o estudo das unidades linguísticas cá e lá, analisadas de uma perspectiva enunciativa ou pragmática, distanciada teoricamente da descrição feita pela gramática tradicional. Não iremos considerar estas unidades meros advérbios de lugar, como tradicionalmente são classificadas, dado que, nas nossas conversas informais, as utilizamos com muitos outros valores não referidos nas gramáticas. Esta investigação tem como antecedentes alguns trabalhos em que a mesma perspectiva teórica tinha já sido adotada, mas em que o funcionamento de cá e lá tinha sido estudado em obras literárias, sobretudo em relatos de personagens em discurso narrativo, Duarte, 2010. A proposta agora apresentada avança, a nosso ver, em adequação, dado que tem por base um corpus oral, porque acreditamos que é neste tipo de discurso, sobretudo num registro informal, coloquial, oral, que as unidades em causa mais aparecem. Aliás, quando as procurávamos em relatos de personagens de textos considerados coloquiais, dentro de romances, era por termos a percepção de que estas eram unidades típicas de interações orais relativamente informais que certas narrativas mais realistas particularmente pretendiam mimetizar. O corpus utilizado é o do perfil sociolinguístico da fala bracarense, que tem aquela referência oficial que ali vem, composto por 75 entrevistas, num total de cerca de 75 horas de gravação áudio. Os documentos analisados são, portanto, interações orais coloquiais. Esta característica é fundamental para a determinação do objeto da nossa análise, dado considerarmos que cá e lá são marcas de coloquialidade. Uma primeira abordagem deste corpus oral permite, desde logo, a constatação, que corrobora os trabalhos anteriormente referidos sobre corpora ficcionais, de que existem muito mais ocorrências de lá do que de cá. Os objetivos deste trabalho são os seguintes. Primeiro, analisar a polifuncionalidade de lá e cá no corpus oral referido. Segundo, mostrar que há um contínuo de valores que vai da deixis a valores modais e pragmáticos e específicos. E terceiro, determinar os usos das unidades em causa enquanto atenuadores. Tendo por base uma concepção enunciativa ou pragmática do funcionamento destas unidades, recolhidas num corpus de ocorrências autênticas, iremos procurar, sobretudo, o respectivo valor pragmático no âmbito dos estudos sobre atenuação linguística. Partimos para a pesquisa da concepção teórica de António Bris, que escreve o seguinte a propósito do conceito em causa. A atenuação linguística relaciona-se sempre com a eficácia e com a atividade argumentativa. É uma atividade argumentativa retórica e estratégica de minimização da força elocutória e do papel dos participantes na enunciação para conseguir chegar-se com sucesso à meta prevista e que é usada em contextos situacionais com menor caráter imediato ou que requerem ou se deseja menos imediatez comunicativa. Esta teoria convoca a questão mais geral da competência comunicativa ou pragmática que os falantes devem possuir se querem que os seus discursos consigam atingir os objetivos propostos.
A atenuação serve-se de diferentes recursos verbais e não verbais, sendo as partículas em análise, no caso do português europeu, instrumentos usados quer para atenuar, quer em menor número de ocorrências para reforçar a força elocutória de um determinado ato, seja ele diretivo, assertivo ou expressivo. E neste jogo de atenuação e reforço, cá e lá apresentam algumas diferenças que devem também ser analisadas. Como a Alexandra Kunitza, 2003, mostrou, referindo o caso do francês, não se pode limitar o estudo destas unidades ao seu caráter adverbial de lugar, porque esse ponto de referência, exatamente, indispensável para a localização do acontecimento enunciação, não é um espaço vazio, exterior a qualquer presença humana ou mesmo a qualquer existência humana. Muito pelo contrário, trata-se de cada vez de um espaço ocupado, fisicamente falando, por aquele que produz o enunciado, respectivamente pelo seu interlocutor, ou então um espaço olhado, fisicamente ou mentalmente, pelo primeiro. Através da dimensão espacial e específica referida, é, portanto, questão sempre dos participantes no ato de comunicação, ou seja, do locutor e do alocutário. É por os participantes na situação de interlocução estarem presentes na materialidade e na construção linguística do respectivo discurso que é tão fácil passar de uma dimensão estritamente adverbial para uma outra de caráter modal. Além das formas simples de cá e lá, existem algumas fórmulas idiomáticas mais complexas, com graus diferentes de cristalização, ver Teixeira 2011, de que essas partículas cá e lá fazem parte. Vale a pena passá-las em revista, dado que são muito frequentes no corpus analisado, e nelas o valor das unidades em estudo se afasta significativamente do valor adverbial de lugar. Vejamos, pois, os seguintes exemplos. Lá está. Espera aí, mas lá está. Só vês desvantagens, mas ainda assim és a favor. Isso não é um bocado um paradoxo? E vá lá ver, vamos lá ver. Vá lá ver, pronto. Alargou, não é? Que canais gosta mais de ver? Ora, vamos lá ver. Que canais? Vejo os canais normalmente para ver e o vê lá. E vê lá que a Blair era mesmo conhecida como a rainha da escola. Quanto ao vá lá. Passado 1 hora ou 2, portanto, é assim, mais 2 ou 3 autocarros, não. Mesmo muito poucos. Mas esse da estação sei que agora anda até às 11. Vá lá, é porque agora prolongaram. E espera lá, tem alguma coisa para mudar isso? Eles não mudam nada, é sempre o que eles querem, é encher o cu para eles e foder os outros. Espera lá que já almoçaste. Lá vai. As pessoas, quando for a fazer a circulação numa estrada de uma ponta à outra, só em portagens e gasolina, lá vai o lucro, não é? Desculpem, que eu não passei. Já lá vão 40 anos. E para lá, chegou ali, olha, eu quero este jornal, quero aquele e tal. E utilizou para lá uns palavrões, pagou e foi-se embora. E não vamos lá. Eu expus o meu problema e disse, isto assim, não vamos lá. Desculpa. Nos exemplos 10 e 11, a partícula lá altera o valor de verdade da proposição, dado que sei lá e quero lá saber significam literalmente não sei e não quero saber. A este valor está, contudo, agregado um outro. Sei lá é uma estrutura de negação que ocorre em enunciados de registro informal e marca um afastamento de natureza axiológica entre o locutor e o objeto do seu dizer. Sei lá, primeiro ajudava a minha mãe e depois, sei lá, passava uma boa vida, não sei. Eu quero lá saber. Ei, não vou, que vergonha. Mas depois, sou caloira, quero lá saber. Tipo, na boa. E por dar cá aquela palha. O português vernáculo, as pessoas, dá cá aquela palha, eram palavrões abaixo e acima. Mas faziam aquilo com uma certa naturalidade, sem maldade,
sem, pronto, era forma de ser. A distância física que o lado verbial marca em relação ao locutor transforma-se em distância modalizada com valor apreciativo, que encontramos também em 4, vá lá, e em 8, para lá. Em 6 e 7, lá vai o lucro e já lá vão 40 anos, o afastamento físico, espacial ou temporal predomina, mas o afastamento linguístico do locutor relativamente ao objeto do seu dizer é uma vertente fundamental do sentido. Em 1, a construção de um movimento argumentativo, lá está, marca a pertinência do... Não, desculpem. Em 1, na construção de um movimento argumentativo, lá está, marca a pertinência do raciocínio argumentativo em curso. A mesma atividade de construção argumentativa está em 4, vá lá, que ativa implícitos com os quais o locutor pretende que o alocutário se identifique. Em 9, assim não vamos lá, introduz a contestação argumentativa. Já em 2, vá lá ver e vamos lá ver, tem função de regulador interacional. Finalmente, em 12, por dar cá aquela palha, apresenta um grau de cristalização que fez desaparecer quaisquer valores específicos de cá. Cá e lá, enunciação e categorias deíticas. As unidades estudadas têm, num primeiro momento, um valor claro de adverbial de lugar que consideramos básico, sendo por excelência parte da deixis espacial. Se tivermos em conta, sobretudo, este valor locativo, cá marca a coincidência com o espaço do eu, o território psíquico do locutor, enquanto lá marca o espaço do outro, da terceira pessoa. Parece ser deste valor básico que derivam depois os outros que aqui analisamos, ligados quer à modalização, quer a valores ilocutórios dos atos discursivos. Esta deixis espacial desloca-se por vezes, como vimos, para usos temporais e até com menor frequência para funcionamentos anafóricos dentro da unidade de texto. Vejamos 2 exemplos em que as partículas lá e cá têm claramente um valor adverbial de lugar. E depois uma senhora, lá está, pediu-me para ir para lá e estávamos 3 senhoras lá a trabalhar, eu mais a minha amiga. Ou, e entretanto, ela ia estando em Nine, depois chamei-a para cá. Estas unidades, no entanto, podem assumir também um valor adverbial temporal, como nos exemplos abaixo e em alguns que já vimos. Com valor deítico temporal, lá marca um afastamento relativamente ao agora da enunciação, por vezes, como se disse, com funcionamento textual anafórico, como em 15, em que lá retoma anaforicamente a expressão temporal quase no final do ano. Só mesmo quase no final do ano é que começaram a conseguir falar com alguém, porque até lá ninguém lhes ligava nenhum e só falam porque, pronto, ainda vão sendo bons alunos e ainda vão. Em 16, lá acrescenta vagueza e imprecisão à informação temporal prestada, marcando mais uma vez o distanciamento face ao momento da enunciação. Acho que só lá para finais de 2013. Inversamente, cá assume um valor temporal de aproximação ao momento da enunciação. Agora, daí para cá, começou a haver aquela evolução de se beijarem nos bancos de jardim e quase e estar logo um por cima do outro, lá mesmo nos bancos do jardim, é um... Lá e cá como contínuo de valores. Lá estabelece uma distância entre o centro deítico do locutor e algo de que se fala. Remete para o território da não-pessoa, afastado do eu. Há uma distância quase física que nos permite considerar que esta unidade contribui para situar discursivamente aquilo de que se fala a meio caminho entre a deixis e a modalização. Toda a gente reclama, é verdade, às vezes já foram apanhados lá na escola que compravam comida enlatada para nós, ou cuidam, plantam milho, batatas, agora estão a plantar as batatas e o cebolo, cuidam de lá dos campos e do gado que o meu avô tem. Miúdos do 6º têm lá irmãos no 8º ou no 9º, no 8º ou no 9º. No fim, eles convencem e eles lá vão, atrás deles. Nem sempre é possível determinar de modo inequívoco
se estamos perante um comportamento de adverbial do lugar, se podemos já considerar o lá como um marcador de distância, já não deítico. A escola, em 18 e 20, e os campos, em 19, parecem ser lugares afastados afetivamente dos interesses do enunciador. Na última ocorrência do exemplo 20, não estamos já seguramente dentro do campo da deixis, e eles lá vão, afastando-se do caminho que deveriam trilhar, afastando-se do que é a posição moral do eu locutor. Estamos, portanto, já do lado do distanciamento psíquico, no território da não-pessoa do eles. Eles lá vão. Mas mais do que valores estanques, são desiguais saliências de sentido, particularmente devedoras do contexto em que ocorrem. Da distância física para a atenuação, lá faz, por conseguinte, um percurso que é um contínuo. Movimentos idênticos sucedem com o cá quase sempre de sentido inverso ao do lá, ou seja, cá marca a territorialidade do eu, a direcionalidade no sentido da pessoa do falante. Expressão de Franco, 91. Tal como lá, cá mostra a mesma passagem gradativa de usos deíticos a usos não deíticos. Atentemos nos seguintes exemplos. Também conforme se era estes ou aqueles, não queria cá dinheiro para estar. Dividia-o todo dessa maneira. Ou, digo assim, olha, quando for tudo para dentro, vós pondo-me isto depois, eu cá vos agradeço. E elas é que prepararam o lanche todo. Ou, e eu não sabia nada de nada de hotel. Mas eu cá me desenrasquei. Eles mandaram-me lá os fiscais. Desculpa, isto já foi dito. Valores modais e locutórios de cá e lá. Começo pelos valores modais. Lá é usado frequentemente para marcar um valor epistémico que poderemos considerar polifuncional. Por um lado, A, o uso da partícula mitiga a validade do enunciado e evidencia a imprecisão, a não responsabilização do locutor relativamente ao conteúdo do que a ser, como nos exemplos 24 e 25. E encontrou a gata assim no meio da estrada. Então o meu irmão, sem medo, pegou na gata a sangrar por todos os lados, trouxe-a para casa e disse à minha mãe para tratar da gata. A minha mãe foi lá fazer os seus curativos, tipo médica. E 25. Aqui até diziam que era devia ter cavalariça, não é? Do tempo lá dos padres, não sei. Por outro lado, B, lá tem um valor epistémico de probabilidade, integrando aí um particular valor de expectativa, como no exemplo 26, onde poderíamos acrescentar algo do tipo como é de prever ou como é provável que aconteça. A minha gravação não vai para mostrar aos professores de física, pois não? É que senão estou perdida. Lá se acabou a minha licenciatura. O valor da atenuação, quando existente em lá, a atenuação do falante referida em BRIS 2013, é uma estratégia de autoproteção do falante. Para exemplificar este processo de construção da atenuação, retomamos o exemplo anterior em que, e de acordo com as análises propostas em BRIS 2013 e BRIS e Albelda 2013, o elemento desencadeador é o ato de pergunta. A minha gravação não vai para mostrar aos professores de física, pois não? O elemento atenuado é o enunciado. É que senão estou perdida. Lá se acabou a minha licenciatura. Risos. Que integra o elemento atenuador lá. Vale referir que o mesmo enunciado pode acumular vários atenuadores e neste exemplo é um atenuador de natureza não verbal, os risos. Quanto a cá, pelo contrário, reforça normalmente a assertividade do enunciado ao mostrar uma atitude epistémica de convicção e chega por vezes a funcionar como superlativador. Mas para mim, cada pessoa é o que tem de ser. Não. Isto não há cá, tu tens de ser assim porque é o que tem de ser. Não, acho que não. O valor modal avaliativo de lá mostra, sobretudo, uma atitude avaliativa negativa incorporada a estruturas negativas, como no exemplo seguinte.
Bem, é difícil de chegar, se calhar, a todos os lados. O sinal não é lá a grande espiga. Como se vê no exemplo 28, lá marca uma atitude avaliativa negativa. Poder-se-ia parafrasear o enunciado por não é assim grande espiga, ou seja, o sinal não é bom, e o lá, uma marca de afastamento em relação ao centro deítico eu, marca de distância avaliativa, vai no mesmo sentido da apreciação negativa. O afastamento que lá pode veicular está ao serviço de uma avaliação negativa que, no entanto, mitiga, reforçando o valor eufemístico do enunciado. Este uso está associado a estruturas sintáticas de negação. Pelo contrário, cá marca sobretudo uma avaliação positiva. O locutor avalia positivamente o conteúdo do seu dizer. São opiniões próprias que pretende valorizar pelo uso de cá, que tem assim uma função de reforço positivo relativamente ao conteúdo do enunciado. É uma cidade que eu gosto muito, Guimarães. Não alinho cá em rivalidades. Isso é só no futebol. Mas a verdade é que no tempo do Salazar a economia funcionava porque era tudo direito, não havia cá coisas de meio mal explicadas, não havia cá empresas com pessoas de tachos e coisas do género. Os valores ilocutórios. A partícula lá funciona como atenuador de diferentes atos de tipo ilocutório. É muito frequente nos diretivos, caso em que mitiga a força ilocutória, sobretudo nos diretivos mais impositivos, para conseguir a aceitação do alocutário. Há um envolvimento do locutor com o conteúdo do seu dizer, que tem repercussões necessariamente na construção da relação interpessoal. É o procedimento retórico da captatio benevolentia. Ou, em termos de análise do discurso em interação, a construção de uma relação interpessoal próxima. O locutor pretende, assim, prevenir possíveis danos à imagem ou ainda problemas causados pela intromissão ou invasão do território ou espaço do outro. É um modo de evitar tensões e conflitos, portanto, salvaguardar o locutor, eu, e o interlocutor, tu, como diz Bris 2013. Com este valor de envolvimento e busca da cumplicidade do locutor, lá ocorre, sobretudo, em atos diretivos e expressivos. De notar que a prosódia é fundamental nestes casos para se distinguir se o valor é atenuador ou de reforço. A atenuação está fortemente implicada na construção das relações interpessoais, promovendo uma proximidade afetiva e contribuindo para uma atitude linguística de maior cortesia, como a professora Isabel Seara também já disse. O locutor, ao pretender defender a face do interlocutor, atenuando ou mitigando atos ilocutórios de tipo variado, está a respeitar o princípio da cortesia de Lites 83, criando condições propícias para que os seus atos discursivos sejam felizes. Por exemplo, eu não sei fazer sopa. Não sabe? Não. Sabe. Não sei nada. Não. Diga-me lá. Oh, não me diga isso. Diga-me lá. Não, nem quero ouvir. Mas isso tenho que fazer com a minha mãe, que eu as natas, não sou muito bom. É só mães cozinhar o bacalhau. Sim, mas então diz lá o que é que tu fazes. As ocorrências de lá são também muito frequentes em atos expressivos, como também já vimos. E os resultados, está-se a ver, desculpe lá, eu não sei se... Não peça desculpa, não. Eu gosto de ouvir estas coisas, gosto de... Os atos assertivos estão estreitamente relacionados com a modalidade epistémica referida no ponto anterior. No exemplo 26 acima apresentado, risos. A minha gravação não vai para mostrar aos professores de física, pois não? É que senão estou perdida. Lá se acabou a minha licenciatura. Lá mitiga a imposição gerada pela assertividade associada a um valor epistémico, hipotético, e contribui para uma estratégia de autoproteção. A integração num ato de justificação atenua essa função mitigadora. Como Bris afirma, relacionando modalização da asserção, autoproteção e capacidade argumentativa, debilita-se ou minora-se a força argumentativa com relação à verdade ou à certeza do enunciado,
ao grau de conhecimento ou ao compromisso do falante. Seguramente tudo é disfarçado. Expressão de dúvida, de possibilidade, de incerteza são táticas que subtraem responsabilidade, que previnem ou que reparam. São estudos autoprotetores, quando não também protetores do outro. Pelo contrário, mas obedecendo à lógica que subjaz ao funcionamento pragmático discursivo das unidades linguísticas cá e lá, nas ocorrências de cá, em atos diretivos, a partícula usa-se como intensificador, ligado a uma atitude epistémica de convicção, como no exemplo seguinte. E eu assim, ora mostra a carta, deixa cá ver a carta. E também tenho aqui a fotografia dela, então deixa ver. De modo homólogo, nos atos assertivos, cá funciona como intensificador, marcando uma maior convicção do locutor relativamente à asserção realizada. Também, se fosse preciso, também mandava cá um bocado, e sem nunca ultrapassar o meu sócio. Mas eu notava isso, que em Guimarães as pessoas são muito mais unidas. Conclusões. Esta aproximação às partículas cá e lá situa-se dentro de uma perspectiva enunciativa ou pragmática, tendo em conta as noções de estratégia, atividade retórica, atividade social, cortesia, minoração, distanciamento linguístico e aproximação social, debilitação argumentativa, táticas de relativização, contextos com menor caráter imediato, existentes ou construídos no decorrer do contacto social, tal como refere Bris em 2013. Embora apresentados e descritos segundo valores inversos de afastamento e aproximação, lá e cá têm, na verdade, valores gradativos que aproximam as duas partículas. De facto, em 36 e 37, deixe lá ver e deixa cá ver, parecem situar-se numa relação de sinonímia. Qual foi a última viagem que fez? A última, deixe lá ver, o último fui às ilhas. E eu assim, ora mostra cá a carta, deixa cá ver a carta. E também tenho aqui a fotografia dela. Não é o exemplo que eu tenho como 37, não copiei o mesmo. Mas os usos e valores de cá e lá são dependentes do contexto imediato em que ocorrem. Nestes dois excertos é de notar a co-ocorrência de outras marcas de distanciamento físico, formas de pretérito perfeito em 36, ou de aproximação-coincidência com o momento da enunciação, forma de presente e do daítico espacial em 37. A não coincidência nestes usos criou desefeitos de sentido, como no exemplo 21, já acima apresentado. Eu não sabia nada de nada de hotel, mas eu cá me desenrasquei. Eles mandaram-me lá os fiscais, em que o locutor introduz com cá uma dissonância que focaliza numa avaliação positiva a sua reação face ao acontecimento relatado. Para esta investigação, inserida num projeto mais vasto sobre atenuação, interessou-nos privilegiar nesta fase o valor de lá enquanto mecanismo de relativização ou indeterminação do que se expressa, isto é, de atenuador de diferentes tipos de atos de fala, diretivos, expressivos e assertivos. No caso em apreço, portanto, importa-nos lá como atenuador que faz parte de outro elemento, isto é, constitui um modificador atenuador de um ato. E sintetizamos, acabando, deste modo, os usos de lá. Muito obrigada. Creio que agora está ligado, está? Muito obrigada, professora Isabel Margarida Duarte e professora Maria Aldina Marques, ausente deste espaço, por uma comunicação tão rica, a partir de palavrinhas que parece que não têm muito, sobre as quais não há muito a dizer, cá e lá. E, na verdade, temos mecanismos e temos processos discursivos muito ricos e que foram postos bem em evidência através do estudo feito pelas nossas duas colegas. Então, agora, muito obrigada pela apresentação e por este trabalho de tanta qualidade. Então, agora passamos a uma outra comunicação, também um trabalho preparado por duas colegas, das quais uma está ausente, a colega presente,
a professora Isabel Simões Marques, que é professora, é leitora de francês na Universidade Aberta, onde trabalha também a professora Isabel Rogoredo Seara. A professora Isabel Simões Marques tem trabalhado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras de Coimbra, e pediu a sua, enfim, transferência e agora está na Universidade Aberta. É doutorada portanto, está na Universidade Aberta, antes tinha estado na Faculdade de Letras de Coimbra e é também, enquanto investigadora, é investigadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e está também ligada ao Laboratório de Estudos Românicos e à equipa de investigação de Linguística desse laboratório na Universidade de Paris 8, equipa que eu coordeno, portanto, em Paris. A professora Isabel Simões Marques fez os seus estudos em Paris e eu tive o prazer de a acompanhar nessa longa caminhada. Fez uma tese de doutoramento em Paris 8, em cotutela com a Universidade Nova de Lisboa. E a área de especialidade dela é a análise de discurso e interessa-se muito, em particular, por questões ligadas às representações, às identidades, migrações em diversos corpora, em corpora literários, e enfim, de redes sociais, etc. Portanto, agora vou dar a palavra à professora Isabel Simões Marques, desculpem, mas tenho de apresentar a outra autora deste estudo, porque foi, portanto, preparado em colaboração, Andrea Teletin, que fez os seus estudos de licenciatura na Roménia, na Universidade de Constança, depois na Universidade de Paris 8, e aí também tive a alegria de poder acompanhar no seu percurso e desenvolveu e apresentou uma tese de doutoramento sobre o discurso publicitário numa perspectiva comparativa entre o português, desculpem, o francês e o romeno. Faz parte também do Laboratório de Estudos Românicos da Universidade de Paris 8, da equipa de Linguística de que acabei de falar, e é atualmente professora na Universidade de Bucareste, portanto, na Roménia. As suas áreas de interesse, o discurso publicitário e turístico, sobre o discurso ligado ao turismo em especial, foi trabalhado durante o seu período de pós-doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras do Porto, e esse período em que teve uma bolsa de pós-doutoramento, os trabalhos foram orientados pela professora Isabel Margarida Duarte. Portanto, continua a trabalhar neste domínio e a questão das representações e das representações identitárias através do discurso, dos estudos discursivos publicitários e de turismo são as suas grandes áreas de trabalho. Então, agora passamos a ouvir o trabalho destas duas colegas e o título, como têm no programa, Do Afastamento à Exaltação, representações das identidades romenas e portuguesas na imprensa escrita francesa. Portanto, é este cruzamento Portugal, França e Roménia. Então, estas representações, é destas representações que nos vão falar as professoras Isabel Simões Marques e Andrea Teletin. Então, Isabel, muito obrigada. Portanto, mais uma vez queria agradecer à organização e em especial à professora Fátima Batista por este convite e, claro, ao desafio, porque realmente é mesmo um desafio que nos lançou a professora Maria Helena. E represento aqui a Andrea. A Andrea infelizmente não pode estar presente
mas ela está connosco em pensamento. Portanto, vamos começar pelo plano, iniciarei, claro, pela introdução, depois falarei um bocadinho da questão da imigração nos média, a nível mais teórico, e passaremos à análise do corpus, tanto português como romeno, e depois algumas conclusões. A imigração constitui um dos principais desafios político, económico e sociocultural do início do século XXI. O tratamento que os média dão à imigração tem uma influência direta sobre a imagem e a opinião que uma dada sociedade constrói em torno desse fenómeno. A forma como as informações são processadas, o recurso sistemático a estereótipos e a repetição excessiva de certos elementos informativos guiam e direcionam a informação. As informações, os relatórios, os editoriais e as reportagens são inúmeros e recorrentes em todos os média, de tal forma que esta temática constitui uma das principais preocupações dos investigadores em análise do discurso. A abordagem discursiva, complementada com análises semióticas, lexicais e textuais, permite examinar a questão da imigração e a sua cobertura mediática no que diz respeito à representação social do fenómeno migratório, a representação social e política dos imigrantes, assim como outros aspectos relacionados. A opinião pública e o imaginário coletivo são forjados a partir do que vemos, ouvimos e lemos em muitos e variados meios de comunicação. Desta forma, a questão da imigração no discurso mediático é particularmente adequado para o estudo dos mecanismos linguístico-textuais da construção do ponto de vista. As atividades sociais, políticas, culturais e humanas da imigração supõem, por parte dos intervenientes, em cada um destes níveis, uma tomada clara de posição. Orientado para o relato da realidade, o discurso mediático reflete, de uma forma ou de outra, os traços linguísticos dessas mesmas tomadas de posição. Perguntar-nos como a imprensa recupera e reformula a questão da imigração. Será que observamos em França um tratamento diferenciado das questões políticas da imigração portuguesa e romena ligada às orientações ideológicas da imprensa, ou tratar-se-á de uma tendência para a uniformização dos pontos de vista sobre a questão? O nosso estudo tem um duplo objetivo, a saber, o primeiro, destacar os desafios da imigração de origem portuguesa e romena, e tal como são reconstruídos e construídos e tornados visíveis pela imprensa escrita francesa desde 94 até hoje, e, no segundo momento, ligar este trabalho de construção e reconstrução dos desafios da imigração à sua articulação e funcionamento desde o início dos anos 90 e as relações sociais em França. Podemos argumentar que a categoria imigrante, tal como a de estrangeiro, participa das formas de diferenciação internas nas sociedades e refere-se a modos de nomeação do outro ou de alteridade social. Pelo tratamento que é feito na imprensa escrita francesa, esta categoria é socialmente marcada pela origem estrangeira dos seus membros. Neste sentido, a categoria imigrante aproxima-se da do estrangeiro, ou seja, aquele que é objeto de afastamento pelo grupo maioritário que não reconhece a sua adesão plena no grupo, independentemente das suas semelhanças ou diferenças objetivamente partilhadas com os seus membros. A imprensa escrita tende a extrair indivíduos e grupos sociais dos contextos e salientar as suas características próprias que estruturam os seus relacionamentos e as suas relações sociais concretas. Por outras palavras, do ponto de vista da imprensa, não são trabalhadores, estudantes, homens, mulheres, jovens, pobres, etc., mas sim identidades coletivas etnicizadas. Ao fazer isso, tenta-se estabelecer uma relação funcional específica entre divisões da vida social e do campo político. Extraem-se indivíduos, coletivos ou grupos sociais das categorias de vida social concreta para inseri-los ideologicamente em pertenças simbólicas ou identidades coletivas. Tudo isto é feito como se tivessem propriedades sociais, propriedades que a própria linguagem retoma, com a principal função de construir e de desconstruir reciprocamente a legitimidade dos atores sociais. Essa legitimidade é construída com base numa representação binária e dicotómica, inclusão ou exclusão, integração e xenofobia, do campo assim constituído socialmente. Reformulando, a imprensa escrita dá aos indivíduos e atores sociais propriedades coletivas que permitem serem apreendidas pelo discurso, podendo reinvesti-las nos desafios sociais. O estudo de Amossi e Eschberg-Pierrot, de 97, sobre os estereótipos, permite aprofundar a nossa discussão.
Assim, o termo estereótipo denomina as imagens mentais que medeiam a nossa relação com a realidade. Tratam-se de representações pré-concebidas, já existentes, que medeiam uma relação com a causa e o real. Além disso, a componente temporal é essencial para colocar este processo evolutivo num tempo extenso, porque é aí que acontece uma mutação silenciosa das representações, cujo efeito será visível ao longo das gerações. Com este objetivo, salienta-se a importância das representações coletivas na coesão do grupo. O exemplo do estereótipo coloca-o claramente nessa ótica coletiva, pois permite o reconhecimento e a troca simbólica no seio de uma comunidade. A representação social, tal como o estereótipo, relacionam a visão de um determinado objeto com a pertença sociocultural do sujeito. O discurso mediático requer uma investigação ampla, não só a nível textual, discursivo e sociocultural. A realidade social é construída por meios dos discursos e a realidade jornalística não é idêntica à realidade material, embora seja essa a sua origem. A realidade mediática constrói-se no percurso dos processos de seleção e reenquadramento das informações. A realidade jornalística nem sempre é um espelho fiel da realidade material. A verdade não está no discurso, mas sim no efeito que este produz. A análise da estrutura das notícias a partir da perspectiva do conteúdo, da forma e do estilo tem como objetivo a avaliação das dimensões socioculturais dos média e da comunicação, as perspectivas políticas, a orientação ideológica, a dependência institucional. E, neste contexto, as características das notícias aparecem como consequências das restrições culturais e ideológicas. A maioria das imagens encontradas nos média refletem a experiência e os interesses dos grupos dominantes, considerados como maioritários na nossa sociedade, e pressupõe-se que sejam eles próprios o público-alvo dessas revistas ou jornais. Nessa perspectiva, a nossa análise obedece a dois momentos metodológicos distintos. No primeiro passo, analisaremos o conteúdo das notícias a partir dos títulos e subtítulos e, no segundo passo, identificaremos as visões do mundo que regem a produção ou reprodução dos textos informativos, e especialmente os objetivos estratégicos ou outros elementos que ajudem a identificar os modos dominantes de apreensão da sociedade francesa. Na análise do conteúdo, os títulos e subtítulos dos artigos serão considerados a unidade de registro, escolhendo como categoria central de análise o autor social e as suas diversas facetas. Assim, tivemos especial atenção no uso de termos referentes a nacionalidades e etnias, circunstâncias, lugar dos acontecimentos, sexo, faixa etária, papel social e valores. Focámo-nos nas representações dos atores sociais e nas estratégias narrativas que permitem a sua inclusão ou exclusão dos artigos. 4 artigos foram alvos de uma análise mais aprofundada. O nosso corpus é retirado dos 2 maiores títulos da imprensa diária francesa, Libération e Le Figaro. Libération é um jornal considerado de esquerda moderada, enquanto que Le Figaro pode ser considerado de direita republicana. O corpus é, assim, constituído por 4 notícias provenientes destes 2 jornais. As 2 primeiras, que dizem respeito à imigração portuguesa, foram publicadas em 2000 e 2001, e as 2 notícias relacionadas com a imigração romena são de 2014. Esses 2 conjuntos de textos têm em comum o facto de tratarem da mesma notícia. Passando à análise do corpus relativo à imigração portuguesa, retiramos 2 notícias do Le Figaro e da Libération de 2000 e 2001. Portugal sempre foi e continua a ser um país de imigração. A partir da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução europeia fez-se com base em políticas de recrutamento ativo de trabalhadores do sul da Europa e as portas abriram-se à imigração. A grande imigração para a França data do final dos anos 50 do século XX, quando cerca de 1,5 milhão de portugueses imigraram para este país. Em 2008, registavam-se em França um total oficial, claro, de 581 mil pessoas de origem portuguesa, ou seja, com nacionalidade portuguesa, e 450 mil descendentes de portugueses, ou seja, 66% com idades compreendidas entre os 18 e 34 anos. No início dos anos 2000, verificou-se uma subida significativa de jovens lusodescendentes, ou seja, de jovens descendentes de portugueses, para Portugal, jovens esses, na maioria, binacionais e que desejavam iniciar uma nova vida no país dos seus pais.
Os 2 artigos escolhidos tratam precisamente da questão da chegada de lusodescendentes para Portugal e apresentam entre si títulos e subtítulos um pouco diferentes, como podemos ver aqui. Portanto, no Le Figaro, a segunda vida dos retornados, há cada vez mais imigrantes portugueses que regressam definitivamente ao seu país, e no Libération, uma integração difícil, salários inferiores, diplomas pouco reconhecidos, o regresso desejado é muitas vezes repleto de dificuldades. Os jornalistas que escrevem estas reportagens não se encontram em França, mas sim em Portugal e, no caso da Libération, em Lisboa, ou seja, no país destes imigrantes portugueses que voltaram a viver em Portugal segundo a sua própria vontade. Assim, se no título da Libération o ator social não é nomeado, permanecendo, portanto, implícito, ele é claramente explicitado através de um termo português, retornados, no Le Figaro. O facto de usar este termo, entre aspas, reenvia para o conceito de heterogeneidade demonstrada de Thierry Revuse. Este termo refere-se aos antigos habitantes das colónias portuguesas que foram forçados a regressar a Portugal por causa das guerras de descolonização, nos anos 70. O termo é aqui usado de forma inesperada para falar destes jovens luso-franceses descendentes da imigração. O termo integração, usado no título da Libération, é geralmente usado em França para falar da imigração, sendo usado nesse caso para referir-se à chegada de franceses de origem portuguesa ou, de acordo com a perspectiva usada pelos 2 jornalistas, à segunda geração de portugueses em França, que retornam naturalmente para o seu país, remetendo estes jovens para uma esfera estrangeira e exterior à pertença nacional francesa. Pela diferença de tratamento dos títulos, poderíamos pensar que os artigos teriam uma abordagem sensivelmente diferente para este assunto. Mas percebemos, através da análise, que a representação social desses jovens é bastante semelhante, se não vejamos de forma mais pormenorizada o conteúdo destes 2 artigos. Bom, e claro, não vou ter tempo para ler tudo, mas está em negrito o que me parece ser mais importante. Portanto, os filhos chegados em França com os seus pais nos anos 60, os filhos de imigrantes portugueses, terra natal, Fernanda, Tina e os seus 2 filhos decidiram romper com 32 anos de vida em França para voltar às montanhas da sua aldeia natal e, do outro lado, fizeram o caminho oposto ao dos seus pais, hoje em dia bem alimentada, repleta de diplomas e oriunda de uma Europa integrada, a segunda geração retorna às raízes e ao país, uma dupla cultura, uma dupla identidade, franco-portugueses, filhos de imigrantes realizando essa esperança de retorno que os seus pais nunca deixaram de acariciar, e continua, portugueses de segunda geração, voltar definitivamente para o seu país, Sandra, de 17 anos, nascida em Orleans, denominadas retornadas, essas crianças do país que partiram para o estrangeiro nem sempre retornam com uma fortuna feita, e para a Libération, em Portugal não existem realmente como uma comunidade, nada a ver, por exemplo, como os retornados, os antigos colonos oriundos das antigas colónias, e aqui o artigo da Libération, como foi publicado um ano após o artigo de Le Figaro, temos aqui uma certa resposta ao colega de profissão. Os filhos de imigrantes afrancesados, regresso às origens. Pronto. A denominação que é feita do ator social em questão, ou seja, dos lusodescendentes, é bastante vaga. Filhos de imigrantes portugueses, estes portugueses de segunda geração, repatriados, retornados, jovens portugueses, segunda geração, franco-portugueses, filhos de imigrantes francizados, lusodescendentes. Esta profusão de denominações revela 2 coisas. Por um lado, a dificuldade em definir a sua identidade e o seu lugar social na esfera francesa, e por outro lado, a afirmação de não pertencer à esfera nacional francesa, colocando-os numa posição de afastamento em relação ao grupo dominante. Os jovens são devolvidos às suas origens estrangeiras e até mesmo ao seu estatuto estrangeiro, não só em França como também em Portugal. Além disso, Portugal é considerado como o seu país natal, os jovens querem regressar ao seu país, regressar às raízes e ao país, e querem regressar às suas origens. Apesar deste claro afastamento discursivo, verificamos que o ator social é citado e individualizado, sem muitas vezes ativo. O discurso é preferido, em muitos casos, na primeira pessoa, quer seja no corpo das notícias ou na citação das fontes.
Os atores sociais estão situados quase sempre de maneira positiva, graças às suas características socioeconómicas, à sua formação profissional ou às ocupações passadas ou presentes, salientando dessa forma o papel fundamental da França nesse processo. Tino, obreiro, não teve dificuldade em encontrar um emprego. A experiência profissional adquirida em França é muito apreciada. Ou então, bem preparados em França e bilíngues, os lusodescendentes são recrutas de primeira escolha. De referir que, ao lado destes jovens que estão em Portugal, é feita referência a um grupo de atores sociais incluídos, passivos mas personalizados, como os recrutadores ou representantes de associações ou líderes empresariais, determinados conforme a sua denominação funcional, com referência às funções e ações, e por denominação simbólica, os comportamentos e atitudes em relação aos atores sociais imigrantes. Passemos agora à análise das duas notícias que dizem respeito à imigração romena. A imigração romena é muito mais recente do que a imigração portuguesa em França. Do ponto de vista demográfico, podemos identificar uma primeira vaga de imigrantes romenos pouco depois da queda do comunismo, em 89. Uma segunda vaga em 2002, depois do renunciamento à exigência de vistos. Uma terceira vaga após a adesão da Roménia à União Europeia em 2007 e uma última vaga após a abertura do mercado de trabalho no território francês em 2014. Entre os imigrantes provenientes da Roménia, o caso dos ciganos é especial, uma vez que é uma imigração estruturada em torno de redes familiares em acampamentos e bairros de lata que se desenvolveram em torno de Paris, perto de Lyon, Marselha e Nantes, tal como aconteceu com alguma parte da imigração portuguesa no início dos anos 60. A imigração cigana de nacionalidade romena foi estimada entre 15 mil a 20 mil pessoas em 2013 e as autoridades francesas procederam à expulsão de mais de 19 mil rom, ou seja, ciganos romenos, desmantelando assim 165 acampamentos dos 400 recenseados em França. Na maioria dos casos, os romenos são atores centrais em notícias de pequenas dimensões, breve ou artigo, e médios, reportagem ou investigação, e raramente suscitam interesse para materiais de larga escala, como é o caso dos imigrantes portugueses. Os romenos em França estão associados a diversos tipos de crimes, mas aqueles que os envolvam como agentes principais estão relacionados com o seu estatuto de imigrante ilegal, a falta de documentos ou vistos expirados, acampamentos ilegais, desmantelamento ou acampamentos e bairros de lata, repatriamentos forçados. Portanto, vemos uma forte tendência da publicação para relatar acontecimentos que envolvem os romenos de forma negativa. Portanto, temos aqui os dois títulos. 93 é uma região, se quisermos, francesa, perto de Paris, e o título de cada um é: o maior acampamento de Rome foi evacuado, ou o maior acampamento Rome do 93 foi desmantelado. Portanto, o ator social tipo definido como Rome, fazendo apenas referência à sua etnia, não tem as honras do discurso direto, como no caso dos imigrantes portugueses. E aqui podem ver o que está aqui a negrito, para comprovar. As anáforas são principalmente anáforas por sinonímia, com substituição nominal. 700 pessoas, algumas pessoas, uma dúzia de pessoas, famílias rom, ciganos romenos, habitantes, ou por substituição pronominal, alguns. A imagem que nos é reenviada é que os ciganos vivem em acampamentos ilegais na periferia, que são considerados como delinquentes, marginais, vivendo rodeados de lixo e detritos, acomodando-se destas habitações precárias por terem um negócio com empreiteiros da construção civil. Podemos afirmar que esta falta de individualidade e de discurso direto provoca uma desumanização destes seres que são encarados meramente como inconvenientes para a maioria da população francesa. Aliás, o facto de referir que esta evacuação causou perturbações à população francesa, e passo aqui a citar o Le Figaro, durante a evacuação, a fila de emergência da autoestrada foi neutralizada causando alguns abrandamentos, assim como os custos desta operação por envolver agentes das autoridades e dos serviços de limpeza. Esta limpeza demoraria cerca de 15 dias, a fatura para remoção e tratamento dos resíduos no local é estimada entre 500 mil a 700 mil euros, ou então tínhamos colocado polícias numa das vias por razões de segurança, provocam no leitor uma sensação imediata de rejeição e incómodo. Estes imigrantes são vistos apenas como incomodativos para a sociedade francesa.
Em oposição a este ator social, cigano de origem romena, temos outros atores, como todos eles franceses, representantes da lei ou da polícia. É o caso de 2 presidentes de Câmara e do prefeito, que têm direito eles a citações e discurso direto e que são individualizados, ativos, determinados pela denominação funcional e simbólica, por referência a funções e ações para o benefício do policiamento, da justiça e do bem-estar social, a presença de um jornalista que também ele testemunhou e a identificação física do tempo e do espaço. A sua presença vem a reforçar o contraste entre a ordem estabelecida e a suposta desordem e o prejuízo causado por estes imigrantes. Como vemos através destes 2 conjuntos de textos, o tamanho e a abordagem do artigo está ligada com o grau de interesse do jornal em noticiar o acontecimento. Assim, constatamos que as ideologias políticas, ou pelo menos as orientações editoriais de cada jornal, orientará o tratamento da notícia. Se no caso dos imigrantes portugueses, Le Figaro dedica um artigo mais sucinto, é curioso verificar que dedica mais espaço aos imigrantes romenos no artigo da secção Flash Actu, que por si deveria ser mais breve. E passando agora às conclusões, as representações simbólicas são o resultado de uma simbolização que só pode ser efetuada através da linguagem. Enquanto o imaginário e até mesmo o real são individuais, o simbólico, através da partilha de uma língua, é comum a todos os seus locutores. O processo de comentário na enunciação surge do desejo do jornalista-escritor em impor a sua representação da realidade, ou melhor, da sua realidade. A forma como se fala da imigração como palavra referente ou porque o outro é a referência, parece ir no sentido de uma normalização das declarações que está relacionada com a construção de uma imagem da realidade sobre a qual queremos intervir e que é aí introduzida. Neste processo mediático de ativação de uma realidade de normalizações políticas, ou seja, própria da expressão da cidadania, reações ideológicas podem estabelecer-se em relação a uma ideologia organizadora da maneira de pensar o mundo e o modo de compreensão das coisas. Este imaginário, intersubjetivo e simbólico, constrói-se entre ideologia espontânea de si próprio e ideologia do outro socializada, podendo estas duas ter um sentido comum. Desta forma, procuramos definir os lugares do discurso do outro à luz de um discurso constitutivo, significante e estruturante. A estereotipia social é um pré-construído cognitivo e uma representação do mundo. Consideramos assim que a cognição social e política surge da construção intersubjetiva dos conhecimentos e da memória coletiva dos sujeitos. Este trabalho, a partir da meta-enunciação, tem de tomar em consideração as articulações entre memória individual e social. A memória social pode corresponder aos ajustes permanentes dos lugares individuais que se encontram e se afastam. A alteridade representada parece inscrever-se como forma de dizer do outro. Ver Marx e Tleitinho, 2010. Estas funções permitem estabelecer um estado das representações na adequação ou inadequação da palavra à realidade que nomeia. Pelas modalizações interpretadas, evidenciamos alteridades sentidas ideologicamente. E, finalmente, estas imagens dos indivíduos, percebidos como estrangeiros, convidam-nos a tecer alguns comentários. A primeira diz respeito à afirmação do papel dos média na construção e transformação de percepções. Os que produzem os meios de comunicação, de acordo com o OL 95, são precisamente representações do mundo social, imagens, descrições, explicações e quadros do estado do mundo. Neste sentido, os meios de comunicação constroem para o público definições de grupos étnicos, da imigração e das suas características, sempre na perspectiva dos grupos dominantes ou maioritários na sociedade. Ao mesmo tempo, determinem o que é suposto ser entendido como um problema de imigração através dos seus estrangeiros ou indesejáveis, sejam eles denominados pela sua nacionalidade ou etnia. Ok. Podemos afirmar que o que é publicado sobre a imigração e os grupos étnicos influencia diretamente as percepções sociais nesta área e reforça estereótipos e preconceitos. É sugerido que os indivíduos percebidos como romo ou até mesmo portugueses são uma minoria ameaçadora para a ordem da maioria dominante. Muito obrigada. A
professora Isabel Simões Marques e à professora Andreia Telettine, ausente, mas que é coautora deste texto, o trabalho apresentado e que revela realmente a importância da análise do discurso para a compreensão das imagens criadas sobre grupos sociais e as imagens cruzadas Portugal, França e Roménia. Eu acabo então aqui as apresentações, a apresentação concluo a apresentação das comunicações e como estamos um pouco atrasados, nós estávamos aqui às 8 horas, mas na verdade não havia ainda colegas na sala, de modo que não começámos atrasados por essa razão. Por isso eu penso que não haverá tempo para diálogo, para discussão. Talvez durante esta pequena pausa possamos, enfim, trocar impressões, mas vamos concluir esta sessão sobre proxémica verbal e semiótica das culturas numa perspectiva linguística. Eu lembro que depois haverá uma outra mesa redonda sobre proxémica verbal e semiótica das culturas numa perspectiva cultural e agora, depois da pausa, teremos a conferência às 10 horas, das 10 ao meio-dia, temos então um espaço para a apresentação da conferência da professora Sarita Monjane sobre as políticas linguísticas na África Austral em articulação com a questão também das representações das identidades. Então, uma pausa, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa atenção e espero que estas apresentações suscitem novos contactos e novas colaborações. Muito obrigada e, uma vez mais, muito obrigada à professora organizadora deste congresso, Fátima Batista, pelo convite e pela possibilidade que nos deu de estarmos aqui todos presentes. Muito obrigada.